Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma questão ACAF Vestibular 2023-1. Automedicar-se é o ato de ingerir remédios sem qualquer orientação médica. É o que quase todo mundo faz, né? Todo remédio possui efeitos colaterais e, quando ingerido de forma incorreta, pode causar malefícios que benefícios ao organismo. Alguns medicamentos em altas dosagens podem alterar a acidez no sangue, dispondo aí vários problemas. Não é recomendável, não faça isso, mas todo mundo faz. Um homem de 80 quilos automedicou-se, ingerindo de uma vez só, do nada, uma coisa leve, 6 comprimidos. Acho que não vai dar nada, né? O cara tomou 6 comprimidos. Cada comprimido possui 2 gramas de um medicamento A, que possui meia-vida de 40 minutos. Meia-vida é o tempo gasto necessário para que a quantidade de uma matéria ativa se reduza à metade. Observe que o volume de sangue do corpo humano em litros pode ser estimado pela função V de M, M sobre 16, sendo a massa de um homem em quilogramas. Passa para a gente. A função P de M igual log de V vezes 10 elevado a menos 3,1 vezes mm sobre m, estima-se a alteração do pH no sangue de um adulto em função da massa M, em gramas de medicamento ativa no organismo, do volume V em litros de sangue no organismo e da massa molar MM, em gramas por mol do medicamento. Por exemplo, P de M1, 0,2. Então, a estimativa para que o pH do sangue com massa M1 ativa do determinado medicamento é de 0,2 pontos acima do pH. Se for algo negativo, como ele deu, vai estar abaixo. Muita informação. Vamos lá. 3. A massa molar do medicamento A é 300 gramas por mol. Assinar é a alternativa que contém melhor estimativa para o pH desse sangue, desse homem, 2 horas após ingerir os 6 comprimidos. Sabendo que o pH do sangue desse homem, antes de ingerir medicamento, era 7,35. Poxa, professor, a CAF colocando textos enormes, dificultando aí ao máximo a minha vida. Basicamente, o que esse texto todo disse, tá? Para calcular essa estimativa para o pH, você tem que calcular o valor do P do eminho. Então, basicamente, você vai substituir nessa fórmula que está aqui. Nessa fórmula, pessoal, eu tenho 3 variáveis, tá? O V, que é o volume, emão, que é a massa molar, e o eminho, que é a massa ativa. Vou calcular um por um, depois eu só vou substituir, tá? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar. O primeiro valor que eu vou calcular é o V. Professor, ele depende do M maiúsculo. O M maiúsculo é exatamente o quê? A massa do indivíduo. Ele deu? Deu, gente. Então eu vou substituir, tá? Se ele deu, ele falou que é 80 quilos, você vai substituir. 80 divide por 16, eu vou chegar em 5. Volume, substitui a massa do indivíduo que ele deu, show de bola, calculou. Professor, lá na fórmula, o emão é a massa molar, que ele deu também 300. Agora, a única informação que falta é o eminho. Esse eminho, no nosso texto, ele fala que é a quantidade em gramas de medicamento ativa no organismo. Como assim, professor? Não entendi muito bem. A ideia do medicamento ativo, tá? Você vai ter que olhar aquele lance da meia-vida, professor. O que ocorreu, hein? No início, ele tomou apenas 6 comprimidos, de 2 gramas cada.
Então, lá no início, tá? Exatamente, no momento que ele colocou na boca, ele tinha uma quantidade de 12 gramas. Depois de 2 horas, que é o que ele está colocando ali para mim, qual é a quantia que de fato, tá, vai ficar no organismo? Aí eu vou usar o fato da meia-vida. Depois de 40 minutos, professor, reduziu a metade. Então passou a ficar quanto aqui? 6 gramas. 2 horas são, né, na verdade, 3 intervalos de 40 minutos. 40 mais 40 mais 40, tá? Dá os 120. Então aqui eu vou fazer novamente, professor, mais 40 minutos. Eu vou ter o que aqui? 3 gramas. Até chegar, professor, em mais 40 minutos, tá? Sempre reduzindo ao meio, à metade, que é a ideia da meia-vida. No início, 6 comprimidos de 2 gramas, 12 gramas. Passou 40 minutos, ficou com a metade, mais 40 minutos a metade, mais 40 minutos, tá? Até chegar nas 2 horas, que equivale a 120 minutos, a massa desse cidadão aí de remédio corresponde a esse valor. Aqui a meia-vida é legal, pensando aí sempre na ideia de metade. Muito bem. Agora, professor, o que precisava eu já tenho, então eu vou substituir. Você vai colocar aqui para mim na igualdade, tá, gente? Log, e agora é só substituir. O V eu tenho que é igual a 5, aquele 10 elevado a menos 3,1 deixa como tá, emão, massa molar 300, embaixo a massa ativa, que é 1,5. Muita gente não soube calcular o eminho ali, a massa ativa. É aquela que vai estar depois de 2 horas. Pensa aí na ideia de meia-vida, vai reduzindo a cada 40 minutos na metade. Professor, como é que eu vou terminar essa matemática aqui, hein? Ó, vamos fazer por etapas, tá? Quando eu pegar o 5 e multiplicar pelo 300, vai dar 1.500. O 1.500, quando eu dividir por 1,5, sabe o que vai dar? Vai dar 1.000, professor, tá? E aí, vezes o 10 elevado a menos 3,1. Professor, o 1.000, você sabe que é a mesma coisa que o quê? Que 10 ao cubo, né, gente? 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo, quando eu multiplicar com 10 elevado a menos 3,1, multiplicação de potências de mesma base, eu vou fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. 3 menos 3,1 vai dar menos 0,1. Muito bem. Aí, professor, para fechar aqui, hein? Lembra? Quando tem um expoente, aquela propriedade do tapinha, fica menos 0,1 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Quando eu multiplicar, fica menos 0,1. Esse valorzinho aqui, cuidado, né? Não é a nossa resposta, é exatamente o quê? Aquele valor que indica a alteração do pH no sangue. Para chegar no seu resultado, a gente vai fazer o quê? Vai se basear no pH ali, que é 7,35. Como deu um resultado negativo, daquele valor que ele deu 7,35, a alteração ela foi 0,1 negativo, você vai diminuir e o nosso resultado vai ficar 7,25, o que dá a nossa alternativa correta, a alternativa A. Muito importante, tá? Que o resultado, você não olhe e pense, poxa, errei. Não. Desse resultado, tá? É a nossa estimativa, que como é negativa, ela vai estar abaixo do pH. Como ele deu 7,35, abaixo de 7,35, 0,1, chega exatamente na nossa questão.
Questãozinha bonita, cheio de coisas confusas, mas aí a ideia é depois só substituir. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.